julgado. Aqui entre nós, normalmente é uma sentença criminal com trânsito julgado. Não se impede que haja uma sentença civil com trânsito julgado, excluindo-o do cargo, mas normalmente é uma sentença penal condenatória, ok? Pensemos a segunda etapa, vamos ver a próxima questão, terceira questão sobre o tema. Professor, o que é a inamovibilidade em relação aos membros do Ministério Público? Veja a questão interessante, o que é a inamovibilidade. Meus caros amigos, a inamovibilidade diz respeito ao magistrado não ser removido contra a vontade. Ele não vai ser removido contra a vontade. Isso está previsto na Constituição? Sim, vamos ver. A Constituição estabelece essa proteção chamada inamovibilidade, no artigo 128, no parágrafo 5º, no inciso 1º, na linha B. Ok? Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B. É dito assim: inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Vamos repetir? Meus caros, inamovibilidade. O membro do Ministério Público não pode ser removido contra a vontade. É isso mesmo? Quer dizer que eu não posso pegá-lo e trocar de comarca, trocar de seção judiciária? Não. Eu não posso removê-lo contra a vontade. É uma garantia prevista na Constituição. Agora, presta atenção. Existe exceção à inamovibilidade? Sim, existe exceção à inamovibilidade. Havendo interesse público. Então, é um exemplo, amado mestre. Meus amigos, entenda, o membro do Ministério Público cometeu algo muito grave, muito bravo. Então, um exemplo, ele se envolveu em atividades criminosas naquela comarca ou naquela seção judiciária. Ao invés de perseguir os criminosos, ele se aliou aos criminosos. Isso é algo gravíssimo, é raro, mas não é impossível, é algo raríssimo. Se acontecer isso, os senhores concordam que estaria violado o interesse público? Ao invés de um membro do Ministério Público oferecer denúncia, ele está arquivando processos que envolvem grupos de extermínio, por exemplo, vinculados ao crime organizado? Isso é gravíssimo, isso viola o interesse público. Agora, presta atenção, só isso autoriza a remoção do membro do Ministério Público? Não. Há necessidade da maioria absoluta dos membros do colegiado, órgão colegiado a que ele pertence. Então, esse órgão colegiado, com o Conselho Superior do Ministério Público, por exemplo, por maioria absoluta, vai decidir que é caso de autorizar a mudança de comarca ou a mudança de seção judiciária. Ok? Pensemos mais uma questão. Vamos enfrentar a próxima. Professor, só o Ministério Público pode instaurar o inquérito civil público? Veja a questão importante. Só o Ministério Público pode propor o inquérito civil público? Sim. Inquérito civil público, só o membro do Ministério Público. Então, presta atenção. Meus amigos, o inquérito civil público é uma investigação feita no âmbito do Ministério Público, uma investigação administrativa. E essa investigação administrativa visa colher documentos, provas, para, se for o caso, ingressar com uma ação civil pública. Então, o inquérito civil público é um ato só do Ministério Público, e que procura fazer o quê? Angariar provas. Presta atenção. Imaginemos que houve derramamento de óleo em uma região. Derramamento de óleo numa região. Isso afeta o meio ambiente. O meio ambiente, nós sabemos que é um interesse difuso, porque nós não podemos quantificar quantas pessoas serão lesadas, de que modo o meio ambiente foi afetado. Então, esse derramamento de óleo autoriza a instauração do inquérito civil público pelo Ministério Público, seja estadual, seja federal? Junto comigo. A resposta é sim. Outro exemplo, nós temos uma publicidade enganosa. Vários consumidores serão lesados. Eu não sei quantificar quantos serão os consumidores que serão lesados. Isso autoriza o Ministério Público a instaurar um inquérito civil público? Sim. Junto comigo. Normalmente, os Ministérios Públicos, a pessoa vai depor lá, levar uma notícia crimes, a pessoa vai ser reduzida a termo e vai ser instaurado peças informativas. Um primeiro contato, primeira documentação que estará para fins de investigação. Essas peças informativas, olha, realmente tem relevo, tem fundamento que foi dito aqui, então precisamos aqui transformar essas peças informativas em inquérito civil público. Junto comigo. É feita uma portaria de instauração do inquérito civil público. É comunicado os órgãos superiores da instauração do inquérito civil público. Por quê?
O Ministério Público vai investigar fatos. Essas investigações são autorizadas pela Constituição? É lógico que são. Se nós pegarmos o artigo 129, está dito no inciso 6º, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Artigo 129, inciso 6º. Agora, é lógico que expressamente no inciso 3º do artigo 129, é dito que compete ao Ministério Público promover um inquérito civil. Inquérito civil, que é a investigação que pode dar ensejo à ação civil pública. Presta atenção. Eu comecei dando exemplo de derramamento de óleo. Então, foi instalado peças informativas, transformadas em inquérito civil público, ou diretamente já foi instalado em inquérito civil público. E foram feitas, expediram notificações e foi constatado que certa empresa X é que derramou o óleo. Essa empresa X, em contato com o Ministério Público, fala assim, olha, eu que mesmo que errei, houve um derramamento, um funcionário lá cometeu um equívoco na hora de liberação do óleo, e eu quero consertar isso. Meu amigo, nada impede que seja feito um termo de ajustamento de conduta, ou um compromisso de ajustamento de conduta. Só com isso, eu posso arquivar o inquérito civil público. Por quê? A parte investigada, junto com o Ministério Público, acordou. E isso é um título executivo. É um título executivo que pode ser executado se houver descumprimento. Então, a parte pode fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, ou um compromisso de ajustamento de conduta? Pode. Feito isso, dentro lá da investigação, dentro do inquérito civil público, pode-se arquivar o inquérito civil público. Agora, pode ser que o Ministério Público, investigando, constatou que há culpa de uma empresa e ela não quer fazer o termo de ajustamento de conduta. Nada impede, presta atenção, com fundamento nas provas angariadas pelo Ministério Público no inquérito civil público, que seja instaurada, que seja dado início a uma ação civil pública. Não sei que chamar o judiciário para juntos combater aquela lesão ao meio ambiente. Então, a ação civil pública vai culminar em uma sentença normalmente favorável aos membros do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público não quer ficar fazendo investigações aleatórias por aí. Só se investiga aquilo que tem certeza, porque existe uma responsabilização pelo próprio membro do Ministério Público, né? Ele tem uma responsabilização pessoal. Ele não quer fazer algo ilegal, abusivo, porque ele sabe que pode colocar colocar em risco o nome do Ministério Público. Então, repetindo, o inquérito civil público pode dar origem ao arquivamento, porque foi feito um termo de conduta durante o inquérito civil público, ou autorizar com todas as provas a propositura de uma ação civil pública. Ok? Então, são mecanismos que ajudam, que auxiliam a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tranquilo? Vamos enfrentar então agora, salvo engano, é a última questão agora. Vamos enfrentar a última questão? Professor, o Ministério Público pode propor uma ação popular? Olha que pergunta inteligente, interessante. Se o Ministério Público pode propor ação popular. Veja, para a prova da ordem e concursos públicos, o Ministério Público não pode propor ação popular. Vou repetir. O membro do Ministério Público não pode propor ação popular. E por que você diz isso, professor, que o membro do Ministério Público não pode propor ação popular? Meus caros amigos, a ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73. Artigo 5º, inciso 73. E está dito lá, quem pode propor ação popular é qualquer cidadão. Então, presta atenção. Qualquer cidadão pode propor uma ação popular. Sim, entenda, um eleitor. Qualquer cidadão, entenda, um eleitor. Ele vai ter que contratar um advogado para propor ação popular. Junto comigo. A ação popular, ela é usada para proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente, a moralidade administrativa. Quer dizer que um cidadão vai contratar um advogado para proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa? Sim, está previsto na Constituição. Agora, e se o cidadão, que percebe que a ação vai ser custosa, abandonar essa ação popular? Outro cidadão poderia assumir, mas se ninguém quiser assumir, porque percebe que o negócio é muito custoso, muito oneroso, presta atenção, o Ministério Público irá assumir o andamento da ação popular. Impede-se que ele possa promover o arquivamento? Não, ele assume o andamento da ação popular e percebe que não existem provas para dar continuidade à ação popular. Então ele pode pedir o arquivamento? Pode.
Ele deve fazer isso, inclusive. É fiscal da lei.